Cumprimento a você, meu querido irmão, minha querida irmã, com a paz de Jesus. Queridos, Deus colocou no nosso coração para o estudo desta manhã Apocalipse capítulo 17, os 7 reis de Roma. Queridos, Deus não marcou e não anunciou o dia e a hora da volta de Jesus. Acerca do dia e da hora de Jesus voltar, Jesus mesmo falou lá em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 24, Jesus mesmo falou no verso 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Embora não saibamos o dia e a hora da volta de Jesus, é requerido, é exigido de nós sabermos o tempo da volta de Jesus, os sinais dos tempos. Deus deixou na Bíblia, na palavra profética, vários sinais que mostram a proximidade da volta de Jesus, sem marcar dia e hora, sem marcar o ano. Mas nós podemos saber sim, se a volta de Jesus está distante ou se está próxima. Bem-aventurados aqueles servos de Deus, chamados na parábola de os bons servos, que dizem, cedo virá o meu Senhor. Queridos, Deus deixou na Bíblia uma profecia que não marca o dia e a hora da volta de Jesus, mas mostra a proximidade da volta de Jesus Cristo. Onde está esta profecia? Mais que outras profecias, esta profecia específica de Apocalipse capítulo 17, uma profecia muito polemizada, muito debatida. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Ela mostra que nós não temos muito tempo. Nós estamos no fim do tempo do fim. Estamos realmente a poucos passos da volta de Jesus Cristo. Isso não me assusta, mas isto me alegra. Me alegra porque o meu maior desejo é contemplar o rosto do meu Jesus. É abraçar o meu Jesus. É contemplar a vinda gloriosa e majestosa de Jesus Cristo com todos os anjos, para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. Nós sonhamos com isso todos os dias, nós oramos para que isto aconteça. E queridos, quão próxima está a volta de Jesus? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Aqui temos a profecia das 7 cabeças, dos 7 montes e dos 7 reis. Queridos, nós não podemos interpretar a interpretação. Nós cremos que a interpretação da profecia somente pode ser dada pela própria Bíblia. O Deus que deu a profecia é o mesmo Deus que interpreta a profecia. Uma vez que Deus dá uma interpretação profética, nós temos que aceitar a interpretação que Deus deu. Não podemos interpretar a interpretação. Existem muitas interpretações sobre as 7 cabeças do Apocalipse, capítulo 17. Alguns entendem que as 7 cabeças representam 7 reinos, que começaram lá com o Egito, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, Roma imperial e finalmente Roma papal. Mas, queridos, a Bíblia não fala que são 7 reinos. A Bíblia fala que são 7 reis. As 7 cabeças são 7 montes. E as 7 cabeças são 7 reis. O simbolismo aqui na profecia não são os montes e não são os reis. Estes não são os simbolismos. O simbolismo na profecia de Apocalipse 17 são as 7 cabeças. As 7 cabeças são simbólicas. Porém, os 7 montes já é a interpretação das 7 cabeças. Portanto, os 7 montes precisam ser entendidos como literais, porque é a interpretação que o anjo de Deus deu para João. Eu não posso interpretar a interpretação. Você está me entendendo isso? Há pessoas que não aceitam a interpretação que o próprio anjo deu para João, então eles tentam interpretar a interpretação dizendo, não, esses 7 montes são 7 reinos. Queridos, 7 cabeças são simbólicas, 7 montes são literais. São 7 montes de Roma.
7 cabeças são simbólicas, mas 7 reis, porque também as 7 cabeças representam 7 reis. Os 7 reis não são simbólicos, são literais. E tudo na profecia de Apocalipse 17 está falando de Roma. A prostituta que está sentada sobre muitas águas, a prostituta que está sendo carregada por uma besta vermelha com 7 cabeças e 10 chifres, representa a igreja de Roma. Todo o contexto de Apocalipse 17 está focando Roma. Portanto, queridos, os 7 montes são de Roma, é óbvio. E os 7 reis também são de Roma, é óbvio. Portanto, meus queridos, agora vamos para Apocalipse capítulo 17 e o verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Mulher em profecia simboliza igreja. A mulher pura, virgem, representa a esposa de Cristo, a igreja verdadeira. Porém, uma mulher prostituta representa uma igreja apostatada que se afastou dos caminhos de Deus. Esta prostituta representa a igreja apóstata, a igreja de Roma. Por quê? Porque ela está sentada sobre muitas águas. E aqui o próprio capítulo 17, verso 15, diz que estas muitas águas representam muitos povos, nações e línguas. É uma igreja universal. Lemos aqui o capítulo 17, verso 15. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Esta igreja está assentada sobre todos os povos, nações e línguas. E mais, o capítulo 17, verso 2, com a qual se prostituíram os reis da terra. Não é uma igrejinha, não é igreja remanescente, não é uma igrejinha pequena, mas é uma igreja poderosa, mundial, que se relaciona com todos os reis da terra, os grandes da terra, porque está aqui claramente dito pelo próprio Deus. Verso 2, com a qual se prostituíram os reis da terra. Quem se relaciona com a igreja de Roma? Os reis da terra, as rainhas, os presidentes, as princesas, os primeiros ministros. Queridos, todos se relacionam com Roma. Todos marcam na sua agenda, tão logo são nomeados, tão logo são eleitos, eles marcam na sua agenda uma visita a Roma, para estarem em harmonia, em acordo, em submissão ao poder papal. O poder papal na terra é hoje o maior e mais poderoso poder que existe, porque é um poder sobrenatural que está investindo o papado. O Papa Francisco não está exercendo um poder humano, ele está exercendo um poder sobrenatural. Mas não é um poder sobrenatural que vem de Deus, é um poder sobrenatural que vem do dragão. Porque quem deu o poder ao papado? O dragão. Não somente o poder, mas em Apocalipse capítulo 13, menciona que o dragão deu ao papado o poder, o poderio, o trono e toda essa autoridade. Você pode ler isso em Apocalipse capítulo 13, quando fala da besta que subiu do mar. Capítulo 13, verso 1. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Queridos, a besta que subiu do mar é o papado. E aqui menciona que ele tem um nome de blasfêmia escrito nas suas cabeças. O cabeça da igreja de Roma é o Papa. Por isso está escrito o nome de blasfêmia nas cabeças. Porque é o Papa que se proclama Deus. É o Papa que ousa ter autoridade para perdoar pecados. É o Papa que aceita ser adorado. É o Papa que tocou na preciosa lei de Deus, os 10 mandamentos, e mudou o mandamento do sábado, o santo dia do Senhor, o 7º dia da semana, para o domingo, o 1º dia da semana. Queridos, por isso ele comete blasfêmia. E aqui diz o verso 2,
E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder. Quem deu poder ao papado? O dragão. E quem é o dragão? Muitos dizem que o dragão é o Império Romano. Queridos, a Bíblia, você pode entender assim, mas como eu uso somente a Bíblia é que pode falar, então eu quero deixar que a Bíblia diga para nós quem é o dragão. Capítulo 12. Capítulo 12 e o verso 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que também tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas. Quem é esse dragão, que com a sua cauda arrastou a terça parte dos anjos do céu? E que ele guerreou contra Jesus Cristo lá no céu, porque diz aqui no capítulo 12, verso 7, que o dragão fez guerra contra Miguel. Miguel é Jesus Cristo. Miguel e os seus anjos, 2/3 dos anjos, batalharam com Miguel contra o dragão, que é Satanás, e mais 1/3 dos anjos, que estavam do lado do dragão. Mas eles foram expulsos do céu. Capítulo 12, verso 7, houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Eles foram expulsos do céu. Para onde? Verso 9. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A Bíblia diz claramente que o dragão é Satanás. E a Bíblia diz claramente que no capítulo 13, verso 2, que foi o dragão, Satanás, que deu ao papado o quê? Finalzinho do verso 2, deu-lhe o seu poder, deu-lhe o seu trono, porque o Vaticano era exatamente onde estavam os jardins da casa de Nero. O imperador romano Nero tinha os seus jardins ali no Vaticano. E foi Constantino, o imperador romano, que fez a doação ao papado daquela área que hoje é chamada o Vaticano. Queridos, por isso diz aqui que o dragão, Satanás, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. O poderio do qual o papado está investido não é humano. Se fosse humano, não teriam todos os reis da terra se curvando diante dele. É um poderio sobrenatural, mas não é de Deus, é do dragão, é de Satanás. Onde o Papa vai, eles o reverenciam, eles se curvam diante dele.